Iguatemi apresenta Iguatemi Talks Fashion, uma plataforma de ação e reflexão sobre a moda. Workshops de moda, comportamento, design, negócio, tendências. São Paulo, 20 a 22 de outubro. Audi e-tron Sportback, totalmente elétrico. Bem-vindos de volta para mais um painel deste que é o segundo dia da quarta edição do Iguatemi Talks Fashion. Bem, não resta dúvida de que a pandemia veio e mudou bastante o cenário do mercado e negócios de moda. Então, o tema sustentabilidade, por exemplo, virou uma bandeira de muitas marcas. A gente tem visto muitas marcas falando e realmente agindo para com esse tema. A economia circular e movimentos como Eu Apoio a Moda Nacional estão mais em alta do que nunca. E por isso discutir esse novo approach para a produção e comercialização de roupas e acessórios se tornou tão importante. Antes de chamar o painel, eu quero lembrar vocês que vocês podem e devem participar mandando perguntas. É só entrar nesse box que está à direita da tela de vocês, preencher os dados e enviar a pergunta super fácil e rápido. Contamos com a participação de vocês. Nosso primeiro convidado é Alexandre Birman, que vai muito além de ser um designer de sapatos. Alexandre comanda o grupo Arezzo & Co., que é responsável por grifes como a própria Arezzo, Ana Capri, Schutz, Almi, Fiver e sua marca homônima, a Alexandre Birman. Nossa segunda convidada é responsável por parcerias com estilistas ícone da moda mundial, Donatella Versace e Karl Lagerfeld. Marcela Kanner é head de marketing da Riachuelo e transformou a cara da rede de fast fashion e fez dela uma gigante. Nossa terceira convidada é diretora de estilo e de marketing do grupo Hope. Coube a Sandra Chayo a missão de transformar a peça íntima em artigo fashion. Desde então, Sandra armou desfile e show, firmou parceria com estilistas e fashionistas e apostou na abertura de lojas. Nossa última convidada para compor esse painel incrível é Fernanda Hoffel, sócia da empresa McKinsey Brasil, consultoria global de gestão, que atende empresas líderes, governos, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos em mais de 60 países. E para mediar esse super time, de se bater palma, a gente precisa de um cara fera, daquele super profissional mesmo. Ivan Padilha, que é diretor de conteúdo da Casual, plataforma de estilo de vida da revista Exame. Bem-vindo, Padilha, a palavra é toda. Obrigado, Carol, pela apresentação. Obrigado ao Grupo Iguatemi pela oportunidade aí de participar desse debate, acho que tão relevante nesse momento, e como disse a Carol, com um time aí tão importante, tão fera. Acho que não tem como a gente entrar em nenhuma discussão de negócios hoje, economia, sem falar desse ano aí tão difícil, tão desafiador aí que está sendo ainda, Então, eu queria perguntar para vocês, como é que as empresas de vocês têm lidado, ainda coloco no presente, porque assim, ainda está muito presente esse desafio, como é que as empresas de vocês têm lidado aí com esse ano, com as dificuldades, o que vocês têm visto aí de aprendizados e resultados? Então, vou pedir pela ordem, então, aí para a Sandra começar aí, contar um pouquinho aí, como é que você tem visto aí, como é que esse ano tem sido aí para vocês no Grupo Hope? Boa tarde pessoal. Muito obrigada, Iguatemi.
né, pelo convite. Estou muito feliz porque a gente acabou de abrir, em plena pandemia, uma loja aqui no JK. Quem não conhece, vai lá conhecer, que a loja está linda. Já inaugurou sendo um sucesso. E só para dar um panorama geral, a Hope ela é uma empresa que foi fundada em 1966 pelo meu pai, Nissim Hara, que tem uma história de muita resiliência, né? Vai ter até um livro sobre a história dele. E resiliência está no nosso DNA, né? A gente que está aqui, a gente tem como exemplo, né, fundadores que têm um exemplo de vida, né, muito especial, muito de superação mesmo. E meu pai, sem dúvida, a nossa maior inspiração, foi nossa maior inspiração. E a nossa crise começou um pouco antes, começou em janeiro, porque ele faleceu, né? E aí que a resiliência se provou realmente estar no nosso DNA. A gente se uniu muito, né? E eu acho que como resultado disso, a gente conseguiu sair muito bem dessa crise, muito mais unidos e mostrando que Hope, né, que a esperança é o que nos move de verdade. A Hope hoje ela é um grupo, né? Ela é uma marca, tem a marca Hope, é um grupo de 3 marcas. A marca Hope, que foi fundada por ele, como uma marca de moda íntima, que todo mundo conhece. A Bonjour Lingerie, que é outra marca de lingerie do grupo, que ela é mais acessível, democrática. A Hope Resort, que é a nossa marca, a única marca que não é underwear, né? É aquela moda praia e fitness com conceito athleisure de moda casual. E hoje a gente entrou, é uma das poucas empresas que tem a cadeia toda, né, da indústria até o varejo, e a gente emprega diretamente mais de 4.000 pessoas. Então, realmente, quando começaram a fechar as lojas, a gente teve aquele pânico inicial, né? A gente é responsável por essas famílias, mas eu acho que, no final, como a gente se uniu muito e conseguiu pensar num plano de crise, a gente acabou que saiu mais forte dessas. Perfeito, obrigado. Marcela, como é que foi para um grupo do porte da Riachuelo ali encarar esse ano? Como é que tem sido? O começo foi muito difícil, acho que foi um susto, né? É engraçado porque estava muito perto da gente, a gente já estava vendo o que estava acontecendo na Itália, na China, mas acho que ninguém imaginava que ia chegar aqui com a intensidade que chegou. E foi um susto, de fato. Assim, a gente tinha um grande evento aberto ao público no Minhocão alguns dias depois. E aí acho que o que aconteceu, né, foram uma série de decisões muito difíceis, tomadas num curto espaço de tempo. Era essa sensação, acho que todo mundo tinha, né? Em geral, essa parte foi bem difícil mesmo. Mas eu também acho que, quando a gente começou a enxergar mesmo o que estava acontecendo, nossa atitude foi de ter uma transparência muito radical. Assim, a primeira preocupação foi para dentro de casa, com certeza. A gente via todo mundo muito assustado, muito vulnerável, sem saber, muita incerteza. Então, nosso CEO, até que o Oswaldo, ele tomou essa atitude de ser muito transparente. Ele fazia vídeos todos os dias, contando exatamente o que estava acontecendo, o que estava ruim, o que estava bom, o que estava fácil, o que estava difícil. E isso foi tão legal porque a gente foi vendo a equipe ficar muito unida, sabe? Então, isso, assim, passado o susto, a gente começou a enxergar isso. Acho que o segundo momento de estudo foi muito pensar assim, como as empresas poderiam contribuir, né, para esse momento tão difícil para o país. E a gente quebrou um pouco a cabeça e falou, o que a gente pode fazer? O que a gente faz de melhor? Né? Como que a gente pode contribuir com a coisa que nós fazemos melhor? E produzir, né? Costurar tudo. Então, nós fizemos uma grande doação de peças, foram mais de 8 milhões de itens, entre máscaras, jalecos, aventais hospitalares, tanto para a rede pública de saúde, como tem um projeto muito bacana da CUFA, né, que chama Mães da Favela. Então, a gente centralizou essas 8 milhões de peças nesses 2 órgãos. E, então, foi uma forma muito bacana. E tem um outro ponto disso, que toda essa produção foi feita no sertão. Nós somos uma empresa nordestina, a gente tem muito orgulho das nossas origens, e nós temos um programa bem bacana, junto com a Fierne, com o Sebrae do Rio Grande do Norte, de produzir em pequenas oficinas do sertão.
que estavam absolutamente paradas, né, por causa da pandemia. Então, a gente, junto com a prefeitura, tudo seguindo, claro, todo o protocolo, a gente conseguiu fazer essa produção lá, então foi bacana, estava com a economia totalmente parada, e foi a nossa forma mesmo de retribuir, né, nesse momento difícil. A gente fez uma ação com os médicos também, presenteando eles com peças de roupas, como um carinho mesmo, não só para médicos, mas para todos os profissionais da saúde, que foi bacana. Então, a gente pensou muito nisso, assim, nos nossos colaboradores e também como retribuir. E aí, acho que do ponto de vista de negócio, tiveram boas surpresas também. O e-commerce explodiu, acho que para todo mundo, né? Isso foi impressionante, assim, nosso e-commerce quintuplicou, assim, só para você ter um número, ele representava 3% mais ou menos das vendas e no segundo semestre foi para 46%. Então, foi realmente o que manteve, né, as empresas abertas, ativas. Isso foi muito bom, mas também causou dores, né? Então, assim, do dia para a noite, a gente tinha um e-commerce 5 vezes o tamanho, com uma equipe muito reduzida, muita gente em casa, quem estava trabalhando no CDs com distanciamento, com novos processos, então isso foi difícil, a gente teve que, de fato, se reinventar muitas noites adentro, assim, de reunião, mas o que eu acho é que, apesar de um ano difícil, a gente sai mais forte desse ano, assim, foi um ano de muito aprendizado, com certeza. Perfeito, tá bom. Alexandre, bom, queria que você comentasse um pouquinho para o grupo, acho que você ainda tem um outro fator ali nessa equação, que é uma atuação internacional. Então, como é que tem sido aí o ano para vocês? Excelente, obrigado. Primeiro eu queria, antes de entrar no ponto, dizer que eu me sinto muito honrado em compartilhar aqui com 3 mulheres esse palco, então, ver esse empoderamento feminino, a Arias & Co, uma empresa basicamente para servir e calçar as mulheres. Então, muito feliz com isso. Até faço um pedido de uma correção, que primeiro falou Alexandre, eu acho que pela ordem alfabética, né? Que primeiro sempre as damas, mas meu pai colocou Alexandre justamente para alguma coisa ser primeiro. Então, geralmente dá certo aí nessa ordem, mas aqui perante as mulheres, sempre primeiro as damas. Você pode ver que eu comecei pela Sandra primeiro. Exatamente, aqui, né? Gostei de ver. E eu fiquei muito feliz em ouvir as palavras da Sandra, até pegando o gancho que você falou, sobre a questão de algo em comum que temos aqui, né, de sermos empresa de fundadores, né? Falecido Neval também há poucos anos, há poucos meses, né? Poucos meses, seu pai agora em janeiro. Eu, graças a Deus, ainda, o seu, no caso, é o avô, né? Eu tenho meu pai muito presente, nosso fundador, mas que há 4 anos já não está mais nem no conselho, mas é o maior acionista da empresa e o nosso grande mentor. Então, meu pai, eu acho que ele tem uma capacidade de uma visão holística. Os principais requisitos que eu vejo do meu pai, essa visão sempre à frente do seu tempo. E ele, no dia 6 de março, eu coloco a data porque foi muito importante para mim, uma sexta-feira, logo depois do Carnaval, ele me entregou uma carta que depois foi publicada no Brasil Journal, se tornou aí, segundo o que a gente ouve falar, um dos artigos mais lidos dessa pandemia, com 5 regras que ele tinha colocado. E ele estava vendo esse cenário acontecer, ele falou, olha, acho que vai ser muito mais grave do que estão se falando, acho que as lojas vão fechar, se prepare para um cenário. Já no dia 9, na segunda-feira, a gente estabeleceu junto com o nosso management um war room, já mesmo sem ter guerra, sabendo que ia vir algo muito caótico pela frente, e não deu outra. Então, a primeira proteção que nós fizemos foi com o nosso time, é lógico, principalmente na questão da saúde, e a segunda foi o caixa, né? Então, aquela famosa frase em inglês que é "the cash is king". Então, a empresa, por mais que era uma empresa sempre com caixa positivo, nós aproveitamos o momento ainda de uma oferta de capital com taxas de juros atreladas a CDI baixíssimas, e a empresa, então, conseguiu ali colocar um colchão, tá certo? Que era suficiente para a gente ficar 1 ano sem faturamento, pagando todas as contas, 1 ano fechado, eu tinha dinheiro no caixa para isso. Então, foi a primeira providência que a gente tomou. Eu estabeleço 4 etapas, e eu acho até, com perdão e respeito a todas as pessoas que ainda sofrem da Covid, eu preciso de confessar para você uma realidade da Arias & Co. Quando você fala a realidade que a gente vive hoje, eu tive que aqui, durante esse tempo, resgatar o que a gente fez, que para mim isso é quase que outra vida. Passou tanto tempo nesses 6 meses, e hoje a nossa empresa está num estágio tão avançado, graças a Deus, de superação, que eu tive que lembrar tudo que a gente fez aqui, porque para mim não é nem um capítulo passado, é um filme passado. A empresa realmente está num viés hoje de crescimento quase versus o ano passado. Então, voltando aqui
as etapas, a primeira etapa foi de alinhar os nossos stakeholders. Então, a primeira coisa foi nossa equipe interna, nossos fornecedores e os nossos clientes, principalmente os franqueados. Foi uma etapa de 20 de março a 20 de abril, como que a gente vai estancar, né, esse fechamento de lojas, minimizando o impacto nessa cadeia. Né? Uma empresa que faz 1,5 milhão de peças por mês, são mais de 60 fornecedores, 750 lojas. Eu falava que nós somos uma locomotiva que estava andando a 300 por hora, que em espaço de alguns metros tem que frear, sem descarrilhar, ou descarrilhar o mínimo possível de vagões, mas a locomotiva tem que estar intacta para ela conseguir começar a próxima viagem. E a gente conseguiu. Né? Então, foram pouquíssimas lojas fechadas, menos de 15 lojas, total de 750, 2% da base, e nenhum fornecedor quebrou. Então, para mim, essa foi a nossa primeira grande missão. Chegou no dia 20 de abril, a gente viu que tinha caixa, conseguimos segurar a onda de loja, colocamos realmente uma transformação digital que já estava sendo desenhada há 2 anos e o e-commerce nosso já era muito forte. Nós tivemos no primeiro trimestre, né, pré-pandemia, 15% das nossas vendas vindo do e-commerce já. Então, já era um e-commerce num patamar bem interessante. E o Dia das Mães significa para o nosso negócio um segundo Natal. É a maior data de venda do primeiro semestre. E o sábado pré-mães, a gente faz nesse sábado que a gente faz na média de 5 dias de semana. Então, é muito forte. Colocamos um plano, essa segunda etapa, então, que era Todos pelas Mães. E foi uma campanha que nós conseguimos atingir, nesse período compreendido, então, entre a última semana de abril e o Dia das Mães, 80% das vezes no mesmo período, tendo 90% das lojas fechadas. Então, foi realmente uma ginástica muito grande, isso deu aquele ânimo, aquela centelha, aquela faísca positiva, olha, dá para a gente sobreviver com as lojas fechadas. E aí, logo depois do Dia das Mães, dia 11 de maio, nós iniciamos um plano de reestruturação. O que a gente precisa de fazer diferente, principalmente o nosso calendário de eventos. Né? Então, o nosso calendário de negócios, que internamente chamamos de calendário de sell-in, sell-out, que é o ciclo de criação de coleções para apresentação aos lojistas, comercialização e depois venda, que já era conhecido a Arezzo & Co por ser muito rápida, um lead time de 40 dias, nossa missão era como eu trazer isso para 3 semanas. E como eu conseguir ter um pulso do mercado e acelerar os lançamentos. E a primeira etapa nossa foi desenvolver uma coleção com aderência ao momento. Então, a marca Arezzo foi a primeira do Brasil a criar uma linha home, e a gente conseguiu desenvolver o produto e produzir durante a pandemia. Quando as lojas reabriram no final de maio, nós já tínhamos uma linha home altamente desenvolvida nas lojas e as vendas começaram fortes. Então, foi um segundo momento. Então, nós redimensionamos por lançamentos quinzenais, com entrega em 3 semanas, alinhamos todos os nossa cadeia de suprimento, alinhamos todos os nossos franqueados e continuando toda a transformação digital, empoderando as vendedoras para vender de forma remota, sem estar com as lojas abertas, fazendo realmente a omnicanalidade acontecer, capturando o pedido do e-commerce, entregando pela loja. E aí nós conseguimos também tomar algumas decisões difíceis nesse momento. Aí eu vou no seu ponto sobre os Estados Unidos. Então, uma operação que a gente sempre acreditou, devido a ser o maior mercado do mundo, a ter uma ausência de um líder. A Arezzo & Co tem algo em torno de 35% do mercado de calçados e bolsos femininos para a classe AB no Brasil, e nos Estados Unidos a maior empresa tem 3%. Então, não tem um player que é realmente considerado líder no mercado americano, e a gente sempre enxergou essa capacidade nossa de criação de produto, velocidade, o custo-benefício do calçado made in Brasil, que é conhecido internacionalmente, com oportunidade de crescimento nos Estados Unidos, e fomos crescendo. Ano passado, a operação faturou em torno de 230 milhões de reais, correspondeu a 11% da nossa receita, mas ainda com um nível de despesas muito alto. Foi uma operação que deu de prejuízo ano passado em torno de 30 milhões de reais. Fazia parte do nosso plano, mas é óbvio que nenhuma empresa quer conviver com isso. Então, durante essa pandemia, algumas decisões que a gente tomou no passado de expansão de lojas físicas, e que era a maior draga de rentabilidade do nosso negócio, optamos por fechar. Isso é muito difícil. Lojas recém-abertas, um capex muito alto empregado, você fazer um write-off ali de 10, 15 milhões de dólares num trimestre, para qualquer empresa, é uma decisão difícil, ainda mais com $1 a 5 e pouco. Mas a gente falou, olha, era o momento. É nessa hora que a gente tem que tomar decisões difíceis e vamos desenhar um novo ciclo para o mercado americano com foco em rentabilidade, não só em crescimento. E aproveitando também o câmbio, o que a gente já queria fazer há muito tempo, nós reprecificamos a principal marca, a gente opera aqui a marca Schutz,
trazendo ela para um preço competitivo no mercado, que é o que a gente chama de contemporâneo. Ela era um accessible luxury, a gente quis trazer ela para baixo, tinha margem para isso. E fizemos um pacto com a Nordstrom, que foi das lojas de departamento que melhor sobreviveu durante a pandemia, de um crescimento exponencial com eles, eles toparam. Então, o resumo de todas essas iniciativas, com forte crescimento do e-commerce, foi que as receitas que a gente previa cair 30%, não caíram nada, e as despesas caíram em 70%. Então, a equação disso, a gente terminou o terceiro trimestre, que ainda não divulgamos ao mercado, eu não posso dar aqui muito spoiler, vai ser no dia 13 de novembro, mas posso dar só a grande mensagem que a operação americana entrou já na rentabilidade positiva, mantendo o nível de receita. Então, a gente conseguiu tomar decisões difíceis, e a partir, então, do mês de agosto, quase que um novo normal. E a empresa, então, já estava com um nível de despesas mais baixo, com um ciclo de coleções ainda mais rápido, e isso, então, gerou resultados aí, já nesse terceiro trimestre, bem interessantes para o nosso negócio. Começamos agora em outubro, o quarto trimestre, e as tendências também são positivas. Então, foi um ano aí de muito reinvenção, de muito trabalho, e principalmente mostra a capacidade de trabalhar em time. Eu agradeço aqui a McKinsey, e eu tenho que falar também de uma outra consultoria que é a Bain Company, porque o trabalho que vocês fizeram para educar o mundo durante esse momento foi fundamental. Eu participei de inúmeras conferências que vocês fizeram, e o que eu aprendi realmente com vocês foram materiais assim, riquíssimos. A Tracy Francis, que é a sua para, é a nossa grande parceira, que estava para fazer um projeto com a McKinsey gigante, estava para assinar ali, e tivemos que recuar, porque o investimento um pouco alto, mas a gente quer retomar essa conversa. Então, a gente conseguiu realmente colocar muita iniciativa em prática, e eu lembro que da Bain tinha um material dos 6 mandamentos que eles recomendaram para o CEO, o 6º era play offense, not just defense. Então, agora, nesse momento, a Arezzo & Co, graças a Deus, passa para essa etapa de ir para o ataque, para consolidar ainda mais o mercado, com o objetivo de usar essa nossa força em prol de um crescimento. Maravilha. Obrigado. Vamos aguardar aí o balanço do dia 13, então. Logo mais. Fernanda, tudo bem? A distância aqui, como é que você está? Tudo jóia. Tá bom. Fernanda, você consegue dar, assim, cada um contou um pouquinho ali os cases de suas empresas, as iniciativas das suas empresas, mas acho que você consegue dar um overview ali, um panorama geral ali desse mercado de moda, como é que ele tem passado esse ano aí, quais os desafios e os resultados? Uhum. Eu acabo tendo uma visão até bem transversal em diferentes segmentos do consumo, né? E de fato a moda acabou sendo um dos mais afetados negativamente, né? Tem outros setores que tiveram outros impactos, né? Tendo dito isso, eu concordo muito com a leitura do Alexandre, que a gente viu 3 fases muito distintas, né? Então, uma primeira em que estava todo mundo muito preocupado em responder à situação que se apresentava. E foi o momento de preservar a caixa, preservar a caixa, preservar a caixa. Depois teve um segundo momento de retornar, como é que a gente retorna a loja, como é que a gente retoma nossas operações, né? E depois um terceiro momento, em que aqui o que a gente está vendo é uma coisa muito interessante e muito distinta do que a gente via em crises anteriores, né? O Brasil é uma história de crises, né? Nesse momento, claro, é uma crise humanitária muito grande, então acho que as empresas estão up in the game de um jeito que a gente nunca tinha visto antes, e se colocando como protagonistas também nas questões sociais que as cercam. Então, esse acho que uma diferença muito forte. E a outra coisa que a gente está notando, e todo mundo fala muito disso, né? Nesse período que a gente viveu, a gente viu 6 anos em 6 meses, né? E acho que também o mundo se transformou muito rapidamente, ou transformações que vinham acontecendo se aceleraram. Então, o que está acontecendo nessa fase, acho que a indústria está se reinventando, está se propondo a reinventar. E ao contrário de crises anteriores, em que a gente via uma preocupação muito grande em eficiência e custo, agora é hora de realmente olhar para frente e falar como é que a gente vai se reposicionar de uma maneira completamente diferente e reinventar esse jogo cujas regras mudaram radicalmente. E a gente está falando do digital, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando do uso de dados para poder gerar eficiência e gerar mais venda. Então, realmente, as regras estão sendo reinventadas, e acho que as empresas estão pelo menos as que têm sido mais proativas, estão tomando uma postura extremamente protagonista nesse momento. Perfeito. Você falou dessa coisa do uso de dados das empresas, né? Então, assim, minha segunda pergunta para vocês passa por isso, e ela, na verdade, ela fala
da principal pessoa de cada empresa, que é o consumidor. Se diz muito hoje de que as empresas elas têm que ser donas dos clientes, né? Então, o que é isso? É você saber mapear os hábitos do seu consumidor, saber o momento da compra, enfim, se ela volta, se ela não volta ali para o seu e-commerce, enfim, quem é esse cliente, o que você pode oferecer a mais sempre. Acho que a digitalização, enfim, que acho que todas as empresas acabaram correndo muito para isso nesse momento, favorece muito você conhecer bem o seu cliente. Então, minha pergunta agora para vocês é isso, assim, o quanto que, então, começando pela Sandra, quanto que o seu grupo, quanto você conhece a sua cliente, a cliente que vai na Hope, que consome na Hope? A gente adora uma pesquisa, sabe? A gente foi eleito... A Hope é uma das marcas mais conhecidas, mais amadas, né, do país, a mais tradicional. A gente fez, no ano passado... A gente foi eleito agora pelo Estadão Mais, aquele caderno de pesquisa que eles fazem com consumidores. A Hope está em uma das 3 marcas mais admiradas, né, no setor de franquias, e perto de outras marcas que nem são de moda do nosso setor. Isso nos dá bastante orgulho, e a gente é muito inquieto, assim. A gente vai, se não a cada ano, a cada 2 anos, estudar a jornada da nossa consumidora. E no ano passado a gente fez uma pesquisa dessas que a gente vai na casa da cliente, a gente abriu a gaveta de lingeries dela, e a gente dá R$500 na mão dela para ela fazer uma compra acompanhada pela gente, sem saber que a gente é da marca, para ela fazer essa compra. Então, a gente entende realmente a nossa cliente. A lingerie também tem um papel, a moda como um todo, né? Mas a lingerie, eu acho que ainda mais, um papel até antropológico, né? Desde a queima de sutiãs em praças públicas, até agora a lingerie como outwear, cintos de castidade lá no passado. Ela reflete a cultura, né, através dos tempos, e a gente vê com muita importância, assim, tudo que a gente faz no sentido de realmente empoderar a mulher, né, a ser a sua melhor versão. Então, a gente tem essa preocupação, a gente quer estar disponível onde ela quiser comprar. Então, esse conceito do Omnichannel, que agora a gente foi forçado a fazer na pandemia, sempre estava com uma dificuldade de sistema, sempre tinha uma desculpa. A gente foi forçado a fazer de qualquer jeito agora na pandemia. Então, essa importância de estar disponível, de ter o produto que ela quer, né, antecipar as necessidades da nossa cliente, faz com que a gente tenha uma cliente muito fiel, né, e muito participativa com a marca. Outro aspecto importante também é a nossa comunicação, né, como marca com as nossas clientes. Hoje em dia, até o ano passado, as influenciadoras eram o principal canal de comunicação, né? E agora o que a gente vê é que todo mundo é influenciador, né? As vendedoras das lojas são. Você está passeando no shopping, você está influenciando alguém. Então, a gente vê muito também a loja como um ponto de acolhimento para as nossas clientes, né? Um ponto de experiência. Se fala muito, né, da experiência da consumidora. Então, não é só a jornada que leva ela a fazer a compra, mas a experiência que ela tem de loja. E a gente acredita muito que a nossa marca proporciona isso para ela. A lingerie, ela está em todos os momentos da vida da mulher, né? Ela usa todos os dias e é considerada realmente essa ferramenta de empoderamento feminino. Então, a importância que a gente vê de não só ter a cliente, mas de fazer parte desses momentos, né? Desde aquele primeiro date que a mulher vai ter, ela compra uma lingerie especial, para o momento da maternidade ela tem outra, enfim, para os vários momentos da vida dela, ela pensar na gente e a gente estar presente junto com ela. Perfeito. Marcela, acho que para uma grande varejista, vocês têm um público bastante diverso, né? Assim, como é esse desafio para vocês entenderem quem são os consumidores de vocês? Como é que a Riachuelo trabalha isso? Bom, a gente brinca que não somos nós que somos donos do cliente, né? Ele que é nosso dono, na verdade. E, assim, é impressionante, porque não tem... Já talvez 90% das reuniões que eu participo, a gente fala da jornada do consumidor, né? E acho que a grande mudança, especialmente acho que o que a pandemia acelerou, né, é que essa jornada que ainda talvez era um pouco linear, né, no sentido que a cliente ia lá na loja física e comprava, ela passou a ter muito mais pontos de contato, né? Então, a história do Omni, que realmente
já era muito falado, aconteceu de fato. A gente tinha até uma vantagem, até não uma sorte, mas assim, a gente já tinha uma cabeça muito digital, então em 2019 foi feito um investimento grande no digital, de quase 180 milhões, então a empresa estava muito preparada, assim, o nosso e-commerce já tinha nascido Omni, mas de fato assim, ele estava bem parrudo assim, no início da pandemia. Então foi muito bom, porque enquanto que a grande maioria das empresas tinha o estoque disponível só do CD para vender naquele momento, nós tínhamos 50 mil mantas disponível, por exemplo, que era as mantas que iriam para toda a cadeia, né? Inclusive para as lojas físicas. Então, isso foi uma coisa que veio forte do Omni, e a gente, a partir de então, já estava, mas agora com mais força, qualquer decisão nossa é subordinada à jornada do cliente. Então, é o que a gente mais fala, é, de fato, qualquer decisão é baseada no que faz sentido para o cliente, a gente fala do cliente o dia inteiro, é uma coisa, assim, realmente bem obsessiva. E eu acho que, como um grande varejista, mas também como uma empresa de moda, né, que acho que isso é uma coisa aqui em comum de todo mundo, os dados de um consumo de moda são muito valiosos. Então, diferente talvez de um banco, né, que é um dado um pouco mais hard, através do consumo de moda de uma família, você consegue entender muito o comportamento da família. Então, você consegue entender quantos filhos tem, quantas crianças tem naquela família. Você entende muitas coisas da dinâmica, né? O que ela compra para casa, o que ela compra para ela, tal. E então a gente acredita muito nessa força. Eu acho que tem uma nova onda do momento, que eu acho que veio para ficar, de fato, que são os marketplaces, né, que é uma coisa que a gente também já vai começar a investir, já está começando a investir. E eu acho que o dado, nesse sentido, é muito valioso, não só para a gente, mas para a gente, de fato, ser relevante para esse consumidor. Então, nós temos muita informação, né, a gente usa isso, claro, com todo cuidado, mas assim, acho que é uma forma de conseguir trazer produtos cada vez mais relevantes e que façam sentido para o cliente. É isso. Alexandre, bom, o grupo aí tem 7 marcas, né, que são com perfis diferentes, são mulheres diferentes que consomem, e não são mulheres, né, no caso da Vans, consomem produtos diferentes. Você conhece bem cada cliente de cada marca, Alexandre? Queria dar 2 passos atrás para falar que nós, há 15 anos, temos nosso ciclo de 5 anos de planejamento estratégico. Apesar de planejamento estratégico tem que ser feito todo ano, a cada 5 anos nós temos como hábito parar praticamente a empresa, envolver toda a alta liderança, trazer uma consultoria de grande porte e refletir sobre o nosso negócio. Então, 2005, 10, 15, ano passado, então, foi a época de nós fazermos para o ciclo 2020-25, e nós tivemos aí a felicidade de trabalhar com não vou dar nome aqui, a concorrente da McKinsey, um projeto de 6 meses, que foi muito, muito, muito profundo. E o nosso mapa estratégico, traduzindo então em uma página, migrou o centro de atenção do nosso negócio, que era produto e distribuição, para a nossa base de clientes. Desde 2012, nós iniciamos o nosso processo, então, de estruturar uma área de dados. Isso foi quando eu contratei meu primeiro Summer, vindo de Harvard, cara brilhante, que trouxe para a nossa empresa essa visão já há quase 10 anos atrás. Então, essa consultoria chegou para a gente e trouxe como centro do maior valor da Arezzo & Co. uma rica base de dados com 10,2 milhões de mulheres da classe AB no Brasil. Então, você imagina o percentual que isso é das mulheres da classe AB do Brasil. Isso é praticamente 80% de todas as mulheres da classe AB, e não é só dados de e-mail ou cadastro, dados de perfil de compra. Então, nós definimos que a Arezzo & Co. ia se tornar uma plataforma na qual comércio, seja ele lojas físicas ou online, é uma das frentes do nosso negócio, mas que toda atuação, inclusive implementando braços tais como serviço, conteúdo, economia circular, e aí um programa de loyalty, cashback muito estruturado, ia ser a transformação da Arezzo & Co. ao longo desses próximos anos. Então, nós aceleramos muito durante a pandemia a implementação, lançamos já um piloto dessa plataforma, batizada de ZZMall, a Arezzo é muito conhecida pelos 2 Zs, então lançamos já com marcas 3P, e nós trabalhamos muito a segmentação, identificamos que uma grande oportunidade nossa estava na recorrência. Então, a frequência de compra ainda é muito baixa, a média de 2 compras ano das clientes. Então, nós começamos a ativar um programa que a gente chama interno de CRM Bônus,
na qual, então, nós fizemos um programa de cashback muito estruturado, e isso ajudou muito a aumentar essa frequência de compra. Então, além disso, nós identificamos o processo de customização da navegação do site. Como o e-commerce tem uma cauda longa, uma quantidade muito grande de produtos, não dá para você ser várias pessoas com perfis de compra diferentes acessando o e-commerce, navegando de uma forma única. Então, a gente implementou essa questão de customização de navegação e isso aumentou muito a nossa conversão. Então, nós saímos de uma conversão abaixo de 0,8% para 1,5%. Então, o grande crescimento do e-commerce, a gente cresceu em torno de 3 vezes a base, saímos aí de 16 milhões para 50 milhões mês de venda do e-commerce, grande parte foi através da conversão, não só do aumento de tráfego. Então, foi fundamental para a nossa empresa, para atravessar esses meses. Daqui para frente vai virar um processo, obviamente, cada vez mais estruturado. Para o Natal, inclusive, não sei como é que vocês estão vendo o Natal, mas o Natal que a gente acredita que vai ser um Natal de perfil diferente, porque geralmente as pessoas deixam as compras para os últimos dias ali. Eu acho que as pessoas vão evitar aglomeração ainda, óbvio, e o que você via de filas em lojas, estacionamento, shoppings lotados, acho que não vai acontecer. Então, a gente está trabalhando muito com base, então, nos nossos dados para customizar as listas de presente, para ativar, principalmente desses 10,2 milhões de mulheres, temos só 6% que são homens. E os homens compram só o Dia das Mães e no Natal. Então, a gente vai trabalhar já essa informação dos homens, já ajudando eles a fazer uma compra online antecipada. O calendário online ele acontece no mínimo 10 dias antes do físico, ou seja, não dá para você comprar nenhum produto depois do dia 15 de dezembro achando que é uma compra de Natal. Então, a gente vai usar muito dados a partir de agora, de novembro, tem todo um war room preparado para realmente implementar um plano tático muito estruturado, porque eu acho que esse Natal vai ser um Natal que, se os varejistas esperarem aquela famosa, até matérias, todo o jornal sai, as compras de Natal, eu acho que isso não vai acontecer esse ano. E o consumidor já está preparado? Você acha que ele já está pensando nisso? Eu acho que ainda não. Ainda não. Eu acho que ainda não. Eu acho que nem está com cabeça nisso, apesar de já estamos quase entrando em novembro, né? Então, mas eu acho que ainda não. Eu acho que a gente vai ter que educar esse consumidor e a gente preparou uma série de investimentos aí. Vamos triplicar praticamente o nosso investimento em marketing para novembro e dezembro para tentar fazer esse trabalho de conscientização que, olha, Natal vai acontecer, no matter what. É bom dar um arezo, um chute que vai fazer bem. Perfeito. Fernanda, como é que você vê em termos de mercado isso? Você acha que a digitalização trouxe essa necessidade cada vez maior de acompanhar a jornada do consumidor? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de smile curve, né? A curva do sorriso. E, segundo esse conceito, né, a habilidade de um player de capturar valor na cadeia a que ele pertence está diretamente relacionada a quão perto das pontas do sorriso, né, que são as partes mais altas, esse player está. E nas duas pontas a gente tem, de um lado, a consumidora e, de outro, a gente tem inovação, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, né? E se você está lá no meio do Smile Curve, que eu diria que é a posição que o varejo tradicional, né, o varejo como ele era há 20 anos, se a gente botar esse varejo no mundo de hoje, ele ficava ali no meio, né? Porque ele era um intermediário muito eficiente. Com tecnologia, inovação e, de um lado, um consumidor muito empoderado, estar perto desse consumidor traz muito mais valor, né? E acho que a maneira como as empresas e vocês mesmos relataram aí, né, o que estão fazendo, acho que tem 3 palavras-chave, né, que todas desembocam num conceito enorme de pensar na consumidora não como uma transação, pensar na consumidora pelo valor que ela gera para a empresa ao longo de todo o ciclo de vida dela, né? E aí as 3 palavras eu acho que são dados, porque não adianta só ter a informação da transação, você tem que ter dados e a habilidade de usar esses dados para gerar relacionamento ao longo do tempo e a noção da jornada. O varejo também, tradicionalmente, era a transação da venda e, às vezes, uma promoção. Agora, o conceito se expandiu, né? E a ideia é se relacionar com a consumidora desde o momento em que ela está browsing e se inspirando, passando pelo momento em que ela está considerando efetivamente comprar, após compra e depois um momento em que, olha, ela ainda não tem uma necessidade de compra despertada, mas ela está se relacionando com você, né? E aí a sua habilidade de atuar ao longo de toda essa jornada,
capturar dados ao longo de toda essa jornada e atuar ao longo dela para estimular a recorrência, para começar a oferecer novos serviços e novos produtos, acho que isso redefine o jogo, né? E acho que é por isso também que a gente vê nesse momento varejistas que tradicionalmente ofertavam produtos ou tinham a sua oferta calcada em produtos, oferecendo serviços, e a gente vê uma magnitude até de novas cadeias de valor surgindo por conta dessa atuação ao longo da jornada toda. Perfeito, tá bom. Bom, acho que não tem como a gente falar de negócios, de consumidor, sem falar de produto, né? A gente está vendo um cenário hoje, alguns fatores parecem estar puxando o custo, o preço final dos produtos um pouco para cima. A gente tem um registro de faltas de matéria-prima, de algodão, tem um registro de falta de mão de obra em algumas localidades, no Nordeste, principalmente. A gente tem um cenário de inflação, tem um cenário aí de câmbio muito alto, que encarece alguns insumos, enfim, tem alguns fatores que parecem estar levando o preço para cima. Sustentabilidade, acho que virou uma necessidade do mercado, uma exigência do consumidor. Tudo isso leva o preço final das peças um pouco para cima. E acho que isso, nesse contexto todo, nesse ano todo, é um desafio, acho que maior ainda para as empresas. E tudo isso, a gente não pode esquecer que acho que hoje o consumidor também está um pouco mais consciente. Acho que esse ano também de dificuldades trouxe ali um pensamento ali de consumo mais consciente. Então, minha pergunta agora para vocês é: o que vocês estão pensando em termos de produtos? Como é que vocês estão pensando esse ano, para o futuro? E como vocês veem essa questão do preço final com a rentabilidade aí das empresas? Essa questão da sustentabilidade, se na moda já é uma grande preocupação, né, porque a segunda indústria mais poluente, né, nós na lingerie essa preocupação é elevada ao cubo, porque culturalmente, ainda mais no Brasil, assim, uma roupa, uma blusa, a mulher doa, uma calça, um calçado. Agora a calcinha, tem mulher que picota e joga no lixo, porque tem uma superstição que rouba marido, rouba namorado. Então, tem essas coisas culturais. Então, para a gente é um big issue. A gente pensa em 3 pilares quando a gente fala em sustentabilidade. O primeiro deles é a durabilidade das peças. As nossas clientes reclamam até que os produtos duram muito tempo, muitos anos, né? E enquanto que outras marcas você compra 2, 3 lavagens, tem que jogar fora. A gente se incomoda com esse jogar fora, então a gente quer mesmo que a peça seja utilizada por muito tempo. O segundo pilar é que a gente tem usado, a partir de janeiro desse ano, toda a nossa linha básica, que é a que mais vende, a linha Touch, ela foi substituído o tecido por um tecido biodegradável. Então, quando ela for parar nos aterros, ela vai se decompor em 3 anos, no lugar dos 200, 300 anos que poderia ser. E o terceiro pilar é que a gente tem uma parceria com a Eu Reciclo, que a gente compensa as nossas embalagens, né? E a gente está criando um projeto de upcycling para a gente mudar essa cultura, né, que eu falei anteriormente, de ter um reuso para essas calcinhas, de desenvolver a cultura da doação no Brasil, de peças íntimas. A gente vai usar as nossas lojas como um hub de coleta, né, das nossas clientes, né, lógico, peças em bom estado, depois de higienizadas, por que não serem reutilizadas, serem doadas? A gente viu que moradoras de rua tem 2 grandes necessidades. A primeira delas é água, a segunda delas é roupa íntima. E então a gente quer estar com esse projeto no ar aí no ano que vem para mudar essa cultura realmente no Brasil. Fora isso, a gente tem um projeto que a gente lançou de calcinhas absorventes, né, que a gente lançou em julho, em meio à pandemia, mas é um projeto que já estava sendo desenvolvido há mais de 2 anos, que é justamente com essa preocupação de substituir o absorvente descartável e não gerar tanto lixo. Então, são várias iniciativas, né, nesse setor. A gente realmente é mais cara do que uma marca de uma moda mais perecível, né, mas a gente tem essa preocupação na nossa rastreabilidade. Né? Quanto ao preço, realmente agora a gente também, como todas as empresas, né, que tem um pouco de consciência, a gente teve essa preocupação, a gente reabriu a fábrica para poder produzir máscaras, e as nossas máscaras são de algodão, é o tecido do forro das calcinhas. E agora a gente chegou, há um mês atrás, no momento que a gente teve que parar de produzir máscara para poder produzir calcinhas, senão a gente ia ficar sem calcinha. Então,
essa é a nossa realidade, né? A gente tem essa preocupação, mas a gente tem que sempre estar com soluções novas e criativas para vencer esses momentos. Perfeito. Marcela, para vocês, como é que está sendo esse momento aí de sustentabilidade, matéria-prima, preço final? Como é que vocês estão lidando aí com isso? Sim, esse ano foi um ano de pensar de forma muito criativa, né? E, de fato, assim, as coleções foram construídas de forma muito diferente. Normalmente você começa desenhando e depois vai atrás dos insumos, a matéria-prima e tal. E esse ano a gente inverteu completamente esse processo. Então, primeiro foi ver o que já tinha. Nós somos, a grande maior parte da confecção é fabricação própria. Então, a gente foi olhar para dentro das fábricas para ver o que tinha disponível para depois produzir. Então, isso já foi primeiro que você garante o preço, né? Essa matéria-prima já estava lá, e também uma forma muito mais sustentável, que eu acho que muda um pouco o mindset de como nós vamos trabalhar de agora em diante, né? Foi feito, de fato, mais com menos. A coleção ficou linda e foi feito de uma forma muito nova, assim, um olhar muito novo para isso. Eu acho sustentabilidade fundamental. Eu adoro esse assunto e eu fico feliz. Assim, eu acho que hoje ainda não é um decisor de compra, mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos vai ser. Então, as empresas, de fato, e não só têm, mas estão olhando, né? Isso acho que é assunto constante em qualquer mesa de reunião e está todo mundo realmente muito preocupado com isso. É uma cadeia assim, de alto impacto, a cadeia da moda, mas eu vejo assim, todo mundo se mexendo, os grandes players, porque não adianta, você tem que investir em tecnologia para você conseguir resolver algumas coisas do seu impacto, né? E eu sei que as grandes, eu não falo nem só por Riachuelo, eu falo pelos meus concorrentes também, C&A, Renner, eu vejo que isso está, de fato, o topo, está na agenda de todos os CEOs, com certeza. Nós temos fabricação própria, e é engraçado, porque nós temos 2 fábricas, uma em Natal e uma em Fortaleza, são as maiores indústrias têxteis da América Latina, e até um tempo atrás, assim, até o investidor, na empresa de capital aberto, o investidor olhava e falava, gente, faz sentido ter fabricação própria, porque é mais caro, come um pedaço à margem, é mais difícil, tudo. E sempre foi um valor tão grande assim, para a gente, de não só ter esse controle da cadeia, porque você tem o controle da cadeia, não só o que é produzido em casa, a cadeia terceirizada também é toda auditada, tal, mas existe uma paixão mesmo por gerar emprego, ainda mais no Rio Grande do Norte, que é de onde meu avô veio. Ele nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, ele passou muita necessidade na vida, ele viveu para gerar emprego. Assim, hoje nós geramos 40 mil empregos e era de verdade, a vida dele era essa, era a preocupação com esses empregos. Então, isso para a gente sempre foi muito forte. É bacana ver esse movimento do mercado valorizando cada vez mais quem tem a confecção própria, que não é comum, né? Que acho que até é uma coincidência, mas isso de fato não é comum. Isso está nas nossas agendas com bastante força. A gente investiu já faz uns 2 anos já num jeans, chama jeans mais transparente, que gasta até 90% menos de água, até 85% menos de produtos químicos e é 100% feito com energia reutilizável. Esse é um projeto, achei um projeto também de economia circular, junto com a Liga Solidária. Enfim, assim, tem muitas frentes. Nós temos um departamento grande de sustentabilidade lá dentro, olhando resíduos, olhando todo o cuidado da água, olhando para tudo. E eu acho que isso sem dúvida nenhuma, já existia esse assunto, mas acho que quanto mais consciente o consumidor for, quanto mais ele cobrar por isso, quanto mais ele tomar a decisão dele de compra baseado nisso, melhor para todo mundo, porque a gente precisa de um mundo, né? Então, acho que esse cuidado, de fato, fundamental. Perfeito. Alexandre, sustentabilidade é um valor importante aí para a Arezzo. Como é que vocês têm lidado aí com esse tema? Maravilha. Eu vou ousar aqui a dividir em 2 etapas da sua pergunta, porque você falou de assuntos que são parecidos, mas são bem distintos, né? A questão tão importante da sustentabilidade é uma macro tendência que ela começou alguns anos atrás e ela veio para ficar. E o momento que a gente vive hoje, que você mencionou, é muito grave, né? Acho que eu fiz uma entrevista para a revista, falei aqui da Bem para Maquis, falar da Veja Paisão, vou sair daqui degolado. Mas eu dei uma entrevista para a Veja 2 semanas atrás, falando sobre realmente a questão da inflação, que ela vai explodir. É uma questão de tempo, mas ela vai explodir. Então, dividindo essas 2 etapas, para mim, acho que elas são pouco distintas e ambas bem importantes, uma de longo prazo, outra mais de curto prazo. A Arezzo & Co migrou hoje praticamente 100% da produção para uma micro-região do Brasil, saindo do norte e indo para o sul, chamada Vale dos Sinos, muito conhecida pela produção de calçados há mais de 100 anos. E nós, então, somos a maior empresa dessa região, muito importante,
compreende ali 10 cidades de um raio de 50 quilômetros apenas. E nós, então, lançamos, ano passado, um programa, inclusive um grande evento, na cidade que é a nossa sede, chamada Campo Bom, de certificação do Vale dos Sinos como uma zona verde da produção de calçados. Então, temos ali um controle quase que 100% das origens de todas as matérias-primas, desde das máquinas até o couro, todo feito na região. O couro, que é uma grande polêmica, né, de como encarar a questão do couro. Eu sou bastante transparente em dizer que o couro é um subproduto da indústria de carne. Então, ninguém mata um animal por couro, isso não é fato. A carne é consumida por 97% da população, alguns veganos, igual a Sandra, ainda é um percentual muito pequeno, e o couro ele é ser jogado fora. Então, o couro foi utilizado desde a Idade Média para vestuário, tá certo? Para calçados. Então, você usar o couro, o que importa é a forma que você faz o curtimento desse couro e você certificar, tem vários selos de certificação da origem e da forma que o couro é curtido. Então, essa região do Vale dos Sinos, a Arezenco iniciou esse programa, que eu acredito que nos próximos 2 anos nós vamos ter a primeira região, o cluster mundial de calçados, que hoje é muito definido entre, obviamente, a China para o volume de maior massa e a Itália para o luxo, mas a Itália, mesmo sendo conhecida como país, ela tem uma produção que vai desde Milão até a Sicília. O Brasil não, o Vale dos Sinos, apesar de hoje ter polos industriais no Ceará, em Minas Gerais, aqui em Franca, em São Paulo, que é muito famoso, o Vale dos Sinos é uma região muito concentrada. Então, dentro desse nosso projeto, a gente tem conseguido realmente ter uma garantia muito grande da origem sustentável dos nossos materiais. E olhando para o lado social, nós somos uma empresa que tem também uma verticalização muito grande. Apesar da maioria da produção nossa ser feita através de parceiros, nós somos donos da produção do que é o software, ou seja, a forma de fazer cada produto, da engenharia de produto. E esses parceiros são, na sua maioria, exclusivos. Então, nós tratamos essa mão de obra como se fosse a nossa. Além disso, temos como fábrica própria também um percentual de 12% da nossa produção. Então, é um tema muito importante para o nosso negócio. E a parte de economia circular, temos algumas novidades que a Arezenco vai anunciar, se tudo der certo, aí para o mês de novembro, bem importante de investimentos nessa área, dentro de tudo que foi colocado aqui, que a gente acredita bastante. Principalmente no segmento de bolsas, que corresponde a 25% da nossa receita, é uma tendência muito grande. Bom, falando agora sobre as questões dos impactos da inflação, da escassez de matéria-prima, que realmente é uma situação muito grave. Ela acontece em todos os tipos de insumos, para mim, para todos os setores, desde alimento até moda. Todo mundo está meio que represando as suas margens para não ter um aumento de preço muito grande para o consumidor no final desse ano, devido a, obviamente, uma escassez ainda de demanda, mas eu estou sentindo para 2021 um cenário extremamente forte de inflação, e eu acho que isso vai acarretar aumento de salários. Talvez a economia vai conseguir até girar bem com a inflação, se isso conseguir realmente aumentar o poder de consumo proporcional ao aumento da inflação, mas eu acho que vai ser um cenário que realmente vai ser inevitável, que você vai desde a origem de um composto que é base para quase toda a indústria, que é o PVC, até o arroz, com realmente a famosa lei da oferta e demanda, né? Teve uma redução da produção, teve uma redução sim da demanda, mas teve uma retomada dos estoques, um efeito chicote de retomada dos estoques e de ausência de suprimento, que faz então hoje a demanda ser maior que a oferta, a consequência disso é aumento de preço. Então, a gente tem trabalhado muito com a engenharia de produto. Para 2020, isso não vai ser uma realidade, a gente vai ter uma redução de preço assegurada até o final do ano, mas todo o ciclo de produto para 2021, eu acho que vai ser inevitável, de uma forma ampla como economia, uma reprecificação de tudo que é economia, inclusive do salário. Então, acho que não é algo que vai afetar diretamente o consumo, porque eu já vejo essa questão salarial acontecer hoje. Então, acho que vai ser uma tendência grande para 2021. Perfeito. Fernanda, só então, resumindo tudo, você acha que existe essa tendência de um preço mais alto, seja por questões mais pontuais, ali como falta de matéria-prima, ou efeitos mais duradouros, tendências como sustentabilidade? Existe essa tendência, o consumidor está preparado para pagar mais caro pelo produto e as empresas vão conseguir ter margem com produtos mais caros?
São escolhas difíceis às vezes, né? Acho que em relação à sustentabilidade, a gente fez um estudo muito profundo sobre a geração Z, que são os nascidos aí a partir de 95, e a gente vê que mais ainda do que os millennials, que são a geração anterior, a geração Z é extremamente voltada à questão da sustentabilidade e do impacto que as suas ações têm no planeta e na sociedade. Então, eu concordo totalmente com o que foi dito antes, que se talvez hoje não é um driver de compra ou o principal, daqui 5 anos certamente vai ser um dos principais. E uma coisa muito interessante que a gente também observou, a gente fez também pesquisas com consumidores agora durante a crise, né? Entrevistas em profundidade com eles. E o que a gente viu é que essa crise afetou as pessoas de uma maneira também muito diferente das anteriores, né? Porque era uma questão da certeza da perda financeira e uma incerteza enorme sobre o seu bem-estar e sobre o bem-estar dos que estavam ao redor. E uma incerteza enorme sobre tudo, na verdade. E aí o resultado disso, e a gente viu isso através de todas as regiões do país e diferentes níveis de renda, a gente viu as pessoas ainda mais preocupadas com a questão de sustentabilidade e do impacto que estão fazendo no planeta. Naturalmente, né, cada público dentro do seu repertório, mas essa preocupação ela se expandiu muito durante o Covid. Então, eu acho que isso vai estar cada vez mais no centro, especialmente na indústria de moda, e a gente já vê globalmente, né? Realmente a indústria da moda é uma das mais poluentes que tem, e a gente vê várias empresas se destacando, colocando isso no centro das suas razões de existir, né? E a gente vê aquelas empresas digital first, como Everlane, Allbirds, Rothy's, né? Elas estão... A razão de existir tem sustentabilidade ao centro. Então, acho que até independente do impacto que isso possa vir a ter na margem ou não, que eu acho que aí é um problema a ser resolvido, o forçante é que isso vai estar cada vez mais ao centro. Perfeito. Recebi aqui algumas perguntas dos espectadores, então vou passar para a Marcela. Marcela, estão perguntando aqui para você, para a Riachuelo, qual a importância das redes sociais para os negócios atualmente. A Sandra falou hoje que todo mundo, hoje, todos somos influenciadores, todos estamos nas redes sociais, então, para vocês, qual a importância disso? É muito importante, claro. Eu acredito muito, não acredito em um único tipo de mídia, acho que elas são super complementares, então mesmo a gente recebe muito essa pergunta assim, a mídia tradicional deixou de existir, deixou de ser relevante? Não deixou, talvez pelo nosso tipo de negócio, mas não deixou, mas eu acho que se você não tiver uma estratégia complementar bem montada com as redes sociais, não funciona, e eu acho que você tem que entender primeiro o papel de cada rede, planejar muito bem, e o papel de cada tipo de influenciador na sua marca, né? Então, acho que isso é muito... Você não vive só dos influenciadores gigantes, acho que tem uma coisa muito forte dos micro-influenciadores, eu acho que tem uma outra coisa que fortaleceu ainda mais com a pandemia, que é a história do local, né? Da valorização do local. Acho que isso serve para produto, isso serve também para as pessoas valorizam cada vez mais quem é daquela região, se influenciam cada vez mais por isso. E é um desafio, como marca, de qualquer marca, você de fato mapear, se você não tem um escritório naquele local, você mapear quem são aqueles influenciadores locais. Então, acho que é um desafio você fazer um trabalho coerente, com métricas, tal, abrangendo, né, esses tanto influenciadores maiores como os menores, mas é de fato muito importante dentro de uma estratégia complementar. Eu também não acho que ela tem que estar sozinha, não. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final. Eu recebi uma pergunta para a Fernanda, mas eu vou pedir para todo mundo dar a sua resposta, porque acho que diz respeito a todo mundo e ao consumidor que está assistindo esse debate, que é o seguinte, Fernanda, como é que o mercado está se preparando para essa Black Friday? Existe uma demanda reprimida para o consumo? As pessoas vão segurar as compras? O que vocês estão sentindo? Olha, acho que os colegas aí vão dizer melhor do que eu. Eu vejo dois movimentos. De um lado, tem setores que estão mais aquecidos e que acho que vão usar essa oportunidade, talvez, para tornar a Black Friday um momento mais, de novo, de mais engajamento, relacionamento com o consumidor e talvez menos descontos tão profundos com um impacto muito negativo em margem, né? Acho que esse, para muitos setores, vai ser um momento de rebalancear um pouco um evento que talvez não estava trazendo tanto valor assim. De outro lado, acho que alguns segmentos vão usar essa oportunidade, e aí acho que é legal ouvir dos outros, como para reaquecer um pouquinho a demanda que sofreu nos demais momentos. Mas acho que esse é o momento em que
a indústria como um todo está precisando zelar bastante também pelo bottom line. Perfeito. Bom, vamos lá, Sandra, o que vocês estão esperando aí para essa Black Friday? Eu acho que todo ano ela tem antecipado um pouco o Natal. Eu acho que esse ano vai ser mais importante ainda, né? Eu acho que, pelo menos no nosso setor, né, a moda íntima é uma solução de presente muito acessível. E eu acho que esse momento de Black Friday, ele vem para antecipar um pouco essas compras de final de ano. Diferente do Alexandre, eu acho que vai ter, sim, uma concentração de gente nos shoppings no final do ano, de qualquer jeito. E eu acho que vai ter, sim, na Black Friday. Você vê os feriados, as praias, os restaurantes, tudo lotado. Eu acho que, nesses momentos, as pessoas esquecem um pouquinho da pandemia, ou querem esquecer, né, para poder voltar a consumir. E eu acho que a Black Friday ela tem essa coisa de ter um preço mais acessível, e nesse momento, com inflação, com ameaça de inflação, com escassez, né, de recursos, eu acho que pode ser muito importante, sim. Perfeito. Marcela, como é que vocês estão se preparando aí para a data? Eu acho que a gente sai de tudo isso assim com dois tipos de consumidor, né? Um muito mais cauteloso, talvez que foi muito cauteloso durante a pandemia toda, mas que talvez para esse consumidor exista assim uma demanda reprimida, que eu acho que aí vai ter uma oportunidade de bons preços, de fazer bons negócios mesmo, e acho que vai aproveitar isso. Eu acho que tem um consumidor que não parou de consumir durante a pandemia, a gente viu alguns segmentos crescerem bastante. Nós temos uma linha muito forte, inclusive nós abrimos as 2 primeiras lojas separadas agora, nesses últimos meses, de Casa Riachuelo, e explodiu. Então, assim, acho que nesse tipo de segmento seguiu o consumo. Então, acho que esse tipo de consumidor talvez não está esperando tanto o Black Friday, mas acho que tem um consumidor que se segurou muito e talvez seja uma super oportunidade de consumo agora. O que a gente conseguiu fazer, Iva, assim, parecido com o que o Alexandre falou, assim, acho que a primeira atitude, né, que todas as empresas tomaram na crise foi cuidar do caixa. E nós fizemos, de fato, um comitê de crise desde o primeiro dia, assim, de quando estourou a história da pandemia, e a gente conseguiu não só preservar a caixa, como gerar a caixa também. Então, a gente se encontra numa situação sólida e saudável. Então, acho que dá para fazer um Black Friday como foi feito, como sempre é feito. Assim, claro que existe, sim, um cuidado com a preservação da margem, sempre tem, acho que no e-commerce isso é maior ainda, mas a gente está numa situação onde vai conseguir oferecer ótimas opções, ótimos descontos aí para os consumidores. Perfeito. Bom, Alexandre, você já comentou que você acredita que vai ser um Natal estendido, muito voltado para o e-commerce. Então, você acha que o Natal vai começar agora, no final de novembro, Black Friday já é o início do Natal? Fazendo um contraponto, então, aqui, e pegando o gancho da Fernanda, que eu concordo 100% com a leitura dela, do primeiro cenário colocado. Esse é o caso da Arezzo&Co, até porque nosso nível de estoque hoje é baixo na rede. Então, nós não iremos ser muito agressivos, principalmente nas lojas físicas. Iremos respeitar o que se diz, então, da sexta-feira, ou seja, não será um Black Month. Nas lojas físicas, a área de Black Friday vai se restringir naquele período do último final de semana de novembro só, e não iremos ter comunicação ostensiva também, principalmente na marca Schutz, que é a nossa marca de melhor performance hoje, a marca que já era digital, a marca que tem crescido versus o ano passado. Vamos mudar para Fashion Friday e vamos trazer lançamento de coleção. Então, vai ser um percentual muito pequeno dos nossos estoques remarcados. No e-commerce é diferente, um pequeno saldo que a gente tem de sobra de coleções passadas, ele vai ser todo vendido agora em novembro no e-commerce, mas nas lojas físicas nós vamos manter uma cara, sim, já de migração. Inclusive, acho que todo varejista discute, né, se coloca a vitrine de Natal no dia 20 de novembro, para o dia 26 já ser a Black Friday, como é que fica a cara da loja, ou se espera o dia 29 para trazer a vitrine de Natal. E nós decidimos que a gente vai lançar o Natal, dando spoiler já aí para a concorrência, no dia 20 de novembro, porque realmente a gente quer trazer, como eu falei, essa antecipação das compras de Natal. Então, estou mais pelo primeiro caminho aí que a Fernanda pontuou. Perfeito. Gente, acho que a gente está estourado de tempo, o debate está muito bom, acho que a gente deveria pedir aí uma segunda rodada para o Iguatemi depois, para voltar, porque a gente tem muito assunto ainda para se falar. Então, queria agradecer mais uma vez
ao Iguatemi e agradecer a participação de todas vocês, Fernanda, Sandra, Marcela, Queria te parabenizar Alexandre. pela elaboração das perguntas, né, que nós recebemos aí previamente. Faltou a quarta, né? Faltou o quarto assunto, foi muito interessante, mas dá para ver que vem realmente de uma pessoa que entende muito do mercado. Agradeço as mulheres, então, aqui, que realmente deram um brilho melhor para esse momento. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigada, gente. Foi uma honra, realmente. Sempre participei desse evento como espectadora. Fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz mais de estar nesse painel aqui com nomes tão fortes. E obrigada, Iguatemi. Obrigada, Ivan. Obrigada, gente. Vocês são uma inspiração para mim. Vocês sabem que são referências no setor. Muito obrigada, Mackenzie, Exame também. E você, Ivan, e o Iguatemi, por estar aqui hoje. Boa tarde. Tchau, gente. Tudo de bom. Gente, muito obrigada pela troca e disponibilidade de vocês em dividir o vasto conhecimento que vocês têm, experiência de mercado com a gente. Tá bom? Bem, pessoal, ficou claro que empreender no Brasil é complicado e precisa de muita coragem e resiliência. E um grande exemplo dessa resiliência é o próprio Grupo Iguatemi, que criou o e-commerce Iguatemi 365, que inclusive hoje tem 10% de desconto ao usarem o cupom Iguatemi. O cupom é 365 Talks. Estou dando informação errada, mas para ficar claro, 10% off com o uso do cupom 365 Talks. E antes de parar para o intervalo, eu vou deixar aqui alguns recados. Eu quero lembrar vocês de usarem a hashtag Iguatemi Talks Fashion sempre que postarem sobre o nosso encontro nas redes sociais de vocês. E lembrar que no final do dia, a jornalista Maria Prata vai apresentar um resumão de tudo que rolou por aqui lá no Instagram, nos perfis do Iguatemi e JK Iguatemi. E é claro que é extremamente deixar bem claro para todo mundo aqui que o nosso evento está seguindo todos os protocolos de segurança recomendados pela OMS e que nós temos intérprete de Libras. Voltamos daqui a pouco, às 15h30, para chamar um painel que vai falar sobre os desafios de criar grandes marcas. Até já!